Oi, você tem clamado por avivamento? Você sabia que há quase 3.000 anos atrás alguém também clamou por avivamento? Fica conosco que nós vamos te explicar. Paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um EBD online. Chegando finalmente à última lição desse trimestre, que tem por título Aviva a Tua Obra, comentado pelo pastor Elinaldo Renovato. Na última lição, o texto bíblico se encontra no profeta Abacuque, capítulo 3, versículos do 1 ao 2, e também ainda no capítulo 3, mas dos versículos 16 ao 19, dando ênfase ao texto que está no versículo de número 2, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A verdade prática que vai nortear toda a lição, ela diz o seguinte: é vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias até que o Senhor volte. Professor, você pode utilizar também os objetivos da lição, que nesse caso é apresentar o clamor pelo avivamento pelo profeta Abacuque, enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento e conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. É imprescindível também que se faça uma pequena revisão acerca de todas as aulas que foram faladas. Não precisa entrar em detalhes, mas sim fazer aquela recapitulação acerca de como foi as aulas, o que foi aprendido, o que foi falado acerca de todo esse trimestre, os grandes avivalistas, os avivamentos dentro da própria Bíblia Sagrada, no Antigo e Novo Testamento, e entender para os alunos que o avivamento é uma realidade que precisa ser vivenciado na igreja atual. Nunca em uma geração foi tão necessário um avivamento da parte de Deus para os nossos dias, no período chamado de pós-moderno. O primeiro ponto da lição, ele se resume em 3. A intercessão angustiada do profeta, a aparente indiferença de Deus e a resposta pronta de Deus. No primeiro subponto do ponto 1, que tem por título O clamor pelo avivamento, a intercessão angustiada do profeta. Quem foi Abacuque? É necessário que se faça um pequeno panorama sobre a vida desse profeta, quem foi ele e o tempo em que ele vivia em seu contexto histórico e social em Israel. Alguns comentaristas chegam a chamar Abacuque de profeta filósofo, devido à eloquência como ele fala das coisas de Deus e a maneira como ele se reporta a Deus e ao povo, uma forma muito peculiar. Também temos em Abacuque um poeta que escreve algo em forma de salmo. Mas além de ser filósofo ou poeta, nós vemos que Abacuque também era profeta. Não se sabe muita coisa acerca dele, da sua genealogia. Porém, alguns versículos dentro do próprio livro de Abacuque dão a entender que ele viveu entre o período 605 a 597 a.C. Aqueles que se recordam e estudam um pouco a Bíblia Sagrada vão entender que esse período é justamente
o período em que os caldeus vieram e sitiaram Jerusalém, destruíram Jerusalém e levaram muitos cativos para a região da Babilônia por Nabucodonosor. O irmão vai encontrar essas referências em 2 Reis 24, do versículo 10 ao versículo 14. Olha o que Abacuque escreve logo no capítulo 1, no versículo 1 em diante. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Entenda, todo esse contexto em que Abacuque ele vive, todos esses problemas, nós poderíamos até dizer que ele foi contemporâneo de Jeremias, e quem conhece o livro de Jeremias vai se lembrar que Jeremias ele passou por situações análogas. Percebemos que as profecias de Abacuque e as profecias de Jeremias, se eles foram contemporâneos, eles vão falar e bater na mesma tecla em que Israel vivia um período de intensa idolatria, em que os reis daquele período eram totalmente vendidos à idolatria, em que o poder judiciário, a lei que se afrouxa, ele também era vendido, havia violência, era um verdadeiro vexame, como o próprio profeta ele cita. E no segundo subponto, o comentarista ele vai destacar a aparente indiferença de Deus. Entenda, perceba como que alguém que vive numa situação como essa, o profeta poderia se perguntar, e nós como leitores desse texto poderíamos nos perguntar também, será que Deus ele não estava ouvindo o profeta? Será que Deus ele não estava olhando para como o povo de Judá ele estava vivendo naquele tempo? Então, olha como o povo escolhido de Deus ele estava vivenciando. Mas isso tudo foi obra da longanimidade de Deus. Alguém poderia questionar, Deus não vai intervir? Porém, tudo isso foi obra de sua longanimidade. Deus, ele quis dar tempo ao seu povo para que o povo se voltasse para ele. A profecia maravilhosa, na própria palavra do Senhor, que diz que se o povo se humilhasse, clamasse por ele, então ele assim o perdoaria os seus pecados e sararia a terra. Essa sempre foi a vontade de Deus para o seu povo. Como Judá não se quebrantou, Deus assim já tinha uma resposta pronta para dar ao profeta Abacuque diante desse contexto. Olha o que mais ele fala, dando uma ênfase maior ao versículo de número 4. Por essa causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. A sentença do poder judiciário do tempo de Abacuque era totalmente pervertida. Alguns comentaristas chegam a dizer que quem tinha maior posse era totalmente favorecido pelas leis da época. E quem não tinha tanta condição social, esse assim não obtinha assim o poder da lei em seu favor. Então, por causa disso, a sentença nunca sai. Pessoas que precisavam ser beneficiadas pela lei
não tinham os seus direitos assim assegurados socialmente. Olha que situação vexatória se encontrava o povo de Deus. Mas olha o que Deus diz para o profeta acerca do povo de Judá, a partir do versículo 5 em diante. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. E os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Sim, seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias e se apressam à comida. Há um texto também lá em Jeremias, capítulo 51 e 20, lembrando que Jeremias possivelmente foi contemporâneo de Abacuque, e Deus, usando Jeremias, ele fala acerca da Babilônia: Tu és o meu martelo e minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis. Se atente para essa expressão, tu és o meu martelo. Deus estava dizendo que a Babilônia, ela seria objeto de juízo contra o povo de Judá. A Babilônia seria a espada de Deus. A espada de Deus no sentido de que ela iria executar o juízo para que o povo de Deus, por não ter aceitado os seus caminhos, a correção dos profetas e tudo o que Deus lhe tinha designado para o seu povo, agora eles sofreriam uma situação muito difícil. Voltando agora para o segundo ponto da nossa lição, ele tem por tema o avivamento pela palavra. Professor, antes de falar sobre esse segundo ponto, é necessário que você pergunte aos seus alunos qual a importância da palavra de Deus na sua vida. Ouça os seus alunos de forma pessoal e assim inicie explicando para eles que ele também tem 3 subpontos: ouvir a palavra de Deus, temer a Deus e o clamor pelo avivamento. Quando nós falamos de Abacuque, nós percebemos que no capítulo 2 e no verso de número 2 e 3, ele diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus manda o profeta Abacuque escrever a profecia em tábuas. Alguns historiadores chegam a afirmar que eram como se fossem as tábuas de argila, semelhantes às do decálogo que foram entregues a Moisés, fazendo uma referência para que o povo assim observasse a lei. Só que o mais importante aqui é quando nós chegamos no capítulo 3, começa logo no primeiro versículo, o profeta diz: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Aqui já modifica totalmente a leitura do texto, porque se nos capítulos anteriores, 1 e 2, nós percebemos o profeta somente denunciando os pecados de Judá, e nós percebemos também a resposta de Deus
afirmando o castigo que viria por parte da Babilônia, agora no capítulo 3 modifica-se toda a conjuntura do livro. A gente percebe que ele inicia igual como se inicia um salmo. Nós observamos vários salmos que começam dessa forma. Daí também a ideia de que Abacuque também era poeta. Então, oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então, daqui a gente já começa a entender que o avivamento que nós precisamos para os dias atuais é justamente ouvir a palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Quando a gente fala de avivamento pela palavra de Deus, nós percebemos que não existe avivamento sem ela. A própria Bíblia, quando fala da importância da própria palavra de Deus, ela cita, por exemplo, o salmista, no Salmo 119, ele foi muito feliz quando ele destaca que a palavra de Deus, no verso 11, dá condições para o crente não pecar contra Deus. No verso 16, alegra o coração de quem se lembra dela. No verso 25, vivifica o coração. No verso 28, fortalece a alma. No verso 41, traz salvação. No verso 58, produz a piedade de Deus. E no 105, o conhecidíssimo, é lâmpada e luz para o caminho da vida. Perceba, tudo isso são atributos que a palavra de Deus produz para o ser humano. Essa geração, uma geração mais do que perversa, ela precisa da palavra de Deus para assim estar estruturada para vencermos todos os caprichos do mundo. E ele fala que não só ouviu a palavra de Deus, mas ele temeu. O profeta ouviu tudo o que Deus tinha para dizer e ele assim temeu. E é importante destacar que temor não é medo, mas é justamente uma profunda reverência. Quando o profeta diz que temeu, ele teve uma profunda reverência por aquilo que o Senhor tinha lhe dito. E ele assim começa a aclamar, dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra. E no terceiro ponto, clamor pelo avivamento, nós percebemos aqui que o profeta Abacuque ele destaca três coisas. Primeiro, ele pediu avivamento para a sua obra. Segundo, pediu para que Deus notificasse a sua obra. E 3, pediu que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Primeiro, quando ele cita a palavra, a expressão, e pede, aviva a tua obra, o que ele está querendo dizer é, Senhor, traz vida a ela novamente, traz vida à tua obra aqui em Judá. Lembre-se que a nação de Judá e a nação de Israel, outrora, eles eram um país, uma nação, um povo que tinham tudo para desfrutarem de todas as bênçãos de Deus. Vale lembrar que somente o fato de eles terem sido libertos do cativeiro egípcio, daquela forma com mão forte, Deus abrindo o mar vermelho, provendo tudo no deserto, um Deus que cuidou do seu povo, era para o povo de Judá serem totalmente gratos e quebrantados ao Senhor. Mas não era isso que acontecia. Então, nós percebemos que Abacuque ele pediu para que Deus
trouxesse vida novamente à sua obra. No meio dos anos, a notifica. E na ira, lembra-te da sua misericórdia. Ele está destacando 2 atributos de Deus aqui. Mas ele fala, Senhor, na tua ira, ou seja, no teu juízo, quando o Senhor for executar o juízo sobre Judá, porque o Senhor é justo, por causa do teu atributo de justiça, o Senhor vai executar a justiça sobre Judá. Na tua justiça, lembra também da tua misericórdia. Eu sei que os caldeus, eles virão nessa geração. Eu sei que os caldeus virão para levar o povo cativo, destruir Jerusalém. Mas seja também misericordioso conosco. Te recorda que ainda há alguns remanescentes. Então, pela palavra de Deus, nós entendemos que ela é de suma importância no avivamento que a igreja do século XXI precisa. A palavra de Deus é aquela que dá força ao cansado, é aquela que dá uma razão de vida àqueles que sofrem de alguma forma algum tipo de depressão ou precisam de algo para viver, para se apegar. Isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela que em muitos países já perdeu a sua importância, em muitos lugares já tem sido até proibida, em muitos lugares é ridicularizada, em muitos governos e ditaduras por aí ao longo do mundo, ela tem sido caçada e perseguida, mas nós percebemos que ao longo da história, muitos governos caíram, mas a palavra de Deus, ela continuou. É sempre importante dizer, a Bíblia levou 1.500 anos aproximadamente para ser escrita em 3 continentes diferentes, em 3 idiomas diferentes. Mas quando nós lemos de Gênesis a Apocalipse, nós entendemos que é o mesmo autor. Apesar de ter passado por mais de 40 mãos diferentes. Mas a Bíblia, ela só teve um autor, o Espírito Santo de Deus. E durante todo esse tempo, para que a Bíblia chegasse a nós, hoje ela tem sido muito perseguida, mas ela continua tendo impacto sobre a nossa existência, sobre a nossa história, e tem ainda causado impacto na modificação de vidas. Apenas pela palavra de Deus, o genuíno avivamento, ele vem. Voltando para o terceiro ponto da nossa lição, que tem por título Avivamento, questão de vida ou morte. Quando nós falamos de Abacuque, um fato notório no profeta era que ele sabia que diante das calamidades daquele período em que Judá se encontrava de forma moral, ele precisava rogar a Deus pela misericórdia do Senhor. Parece que Abacuque estava tendo não só uma visão daquele período, mas uma visão dos dias atuais. Parece que tudo que o profeta denuncia em seu tempo é parecido com os tempos atuais. E da mesma forma como Abacuque clama a Deus pela justiça, e quando ele escuta o que será feito e executado em forma de juízo contra o povo de Judá, ele assim clama: Deus, na ira, na prática do teu juízo, lembra-te da misericórdia. Capítulo 3
e o verso 2, porque ele sabia que se Deus não tivesse misericórdia do povo, a própria nação israelita iria sucumbir. Os próprios judeus não iriam sobreviver à mão de Deus, que seria executada em forma de juízo ali. Ele pediu que Deus tivesse misericórdia do povo. E esse é justamente o segundo subponto do ponto 3 da lição, que diz que Deus é misericordioso. Falar da misericórdia de Deus é algo extremamente interessante. Nós vemos diversas passagens bíblicas que falam sobre misericórdia. Personagens bíblicos que clamaram pela misericórdia de Deus. Nós temos, por exemplo, em 1 Crônicas 21 e 13, a seguinte passagem bíblica: Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Nós percebemos aqui a famosa passagem onde o rei Davi ele se propõe a fazer um censo. Deus assim não aceita aquela atitude de Davi, e Davi agora é punido pelo céu. E antes de vir a sua punição, ele diz: eu prefiro cair na mão do Senhor do que na mão dos homens, porque na mão do Senhor há misericórdia. Nós percebemos também, lá em Lamentações, capítulo 3 e verso 22, quando o profeta Jeremias vê a nação e a cidade de Jerusalém ser afligida, ser destruída, vendo o templo do Senhor sendo destruído ali, porque segundo a tradição, quando uma nação invadia outra nação, o objeto de culto ali, o objeto de mais extrema adoração daquela nação era destruído, porque segundo a cosmovisão antiga, quando uma nação guerreava com outra, era o Deus daquela nação guerreando com o Deus da outra nação. Assim pensavam os antigos. E para Israel, o símbolo máximo da adoração a Deus era o Templo de Salomão. Quando Nabucodonosor e a Babilônia invadem Judá, eles destroem o principal símbolo de adoração, que era o templo. Mas quando Jeremias vê toda aquela situação adversa, ele olha para o céu, escrevendo o livro de Lamentações, e ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nós encontramos a definição de misericórdia. Eu achei muito interessante essa definição, porque há algumas pessoas que se perguntam qual a diferença entre graça e misericórdia. Na teologia sistemática de Stanley Horton, ele define a diferença de graça e misericórdia da seguinte forma: os termos graça e misericórdia representam dois aspectos do caráter e da atividade de Deus, que, embora distintos, são correlatos entre si. Experimentar a graça divina é receber uma dádiva que não podemos adquirir por conta própria e da qual não somos merecedores. Experimentar sua misericórdia significa ser preservado do castigo a que se faz jus. Deus é o juiz supremo que detém o poder para determinar, em última análise, a punição a que merece. Quando ele nos perdoa o pecado e a culpa, experimentamos a misericórdia. Então, segundo a definição, nós entendemos que graça seria receber de Deus
algo que não merecemos. Já a misericórdia seria não receber de Deus aquilo que merecemos. Se nós pecamos, o que nós merecemos é o juízo de Deus. Mas por causa da sua misericórdia, que é tão grande, que é tão sublime, nós não recebemos a punição que merecemos pelos nossos pecados. No terceiro e último subponto, o comentarista ele faz um alerta, uma conclamação à igreja atual para que clamemos a Deus. Porque os tempos atuais são períodos extremamente tenebrosos. Nós percebemos cada vez mais uma apostasia na moralidade, na ética, em todos os sentidos. Nós percebemos que há um crescente número, em aumento, de pessoas que se dizem hoje a favor do aborto, algo que nós, como cristãos, dentro de nossa ética cristã, somos completamente contra, casamentos homoafetivos, ideologias de gênero e, pior, igrejas que hoje aceitam tais práticas, dizendo-se igrejas inclusivas. Quando nós olhamos para toda essa situação contrária à nossa ética cristã e à nossa cosmovisão, nós entendemos que nos dias atuais é muito necessário um avivamento do céu. E, querido professor, você pode finalizar a lição encontrando um recurso logo no início da aula, chamado plano de aula. Na parte B desse plano de aula, tem um recurso chamado motivação. E nesse recurso, ele cita o seguinte: imagine se você fosse jogado num rio ou num grande oceano e não soubesse nadar. E de repente, alguém te jogasse algo na qual, se você se agarrasse, você não seria afogado, não iria se afogar. Obviamente, você iria se agarrar a isso com todas as forças que você tivesse, não é verdade? Então, o avivamento nessa geração, ela precisa ser dessa forma. Ela precisa ser agarrado pela sua igreja com unhas e dentes de todas as maneiras, para que assim nós sobrevivamos nessa geração como atalaias de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco.
Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.